Olá, meus alunos, bem-vindos a mais uma aula. A gente vai ver hoje o tópico de racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores serve para a gente tirar a raiz quando ela está no denominador. Não é interessante para a gente trabalhar com uma fração dessa forma. Então, a nossa resposta final nunca pode ter raiz no denominador. Coloquei primeiro um exemplo bem simples aí. 1 sobre raiz de 3. Como que a gente faz para tirar essa raiz de 3 daí? A gente sabe que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E que todo número dividido por ele mesmo é 1. Por isso que eu fiz raiz de 3 dividido por raiz de 3. Porque seria a mesma coisa que multiplicar por 1, o que não vai mudar nada. Mas para a gente essa multiplicação é muito importante, porque na parte de baixo, na parte dos denominadores, a gente vai conseguir fazer uma simplificação, já que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Na parte de cima, não tem problema nenhum a gente ficar com raiz. A raiz no numerador ela é muito bem aceita. Então, através de cálculos muito simples, a gente conseguiu transformar 1 sobre raiz de 3 em raiz de 3 sobre 3. Fiz mais alguns exemplos para vocês aí. Primeiro aí, a gente tem 2 sobre raiz de 2, exatamente igual ao último exemplo. Como a gente tem uma raiz no denominador, a gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. No segundo exemplo, a gente tem 3 raiz de 2. O 3 não atrapalha em nada a gente. Então, a gente vai multiplicar só por raiz de 2. Nesse exemplo aí, houve um errinho. Tomem cuidado, aqui no final é raiz de 2. É 5 raiz de 2. Tomem cuidado. E essa parte aqui, 3 raiz de 4 é 2. Tudo que sai da raiz sai multiplicando. 3 vezes 2 vai dar 6. Mais uma resposta sem raiz no denominador. O terceiro exemplo é o que a gente tem uma raiz cúbica. Então, para a gente fazer essa simplificação, a gente precisa de um número ao cubo. Então, por mais que o nosso radicando seja 3 elevado a 2, a nossa multiplicação tem que ser por 3 elevado a 1, já que 2 mais 1 é 3. Por isso que a gente consegue fazer essa transformação aqui. Ó. Nessa parte aqui, a gente consegue transformar nessa. Esse denominador, raiz cúbica de um número ao cubo, é o próprio número. Beleza? Então, sempre que a gente for fazendo isso, a gente tem que garantir que a nossa resposta não vai ter raiz no denominador. Mais uns exemplos aí. De novo, raiz quadrada de 2. Como é uma raiz quadrada, a gente precisa multiplicar só por ela mesma. Na nossa resposta, aí, sempre lembrar de simplificar, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Observem aí. No segundo exemplo, de novo, 3 raiz quadrada de 5. O 3 não atrapalha a gente em nada. Então, a gente multiplica só por raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar o próprio 5. E por último aí, a gente tem raiz em cima e embaixo. A raiz em cima, no numerador, não muda em nada para a gente. Então, a gente só vai multiplicar a raiz que está no denominador, que nesse caso é uma raiz quadrada de 8. Ficando aí, então, com raiz quadrada de 16 sobre 8. Raiz quadrada de 16 é 4. 4 oitavos é a mesma coisa que 1 meio.
Depois a gente tem uma raiz cúbica de 2. Esse 2 está elevado a 1. Para ele chegar a um 2 elevado a 3, para a gente poder simplificar a raiz cúbica, a gente tem que ficar muito atento aqui, ó, e elevar a 2 ao quadrado. Toma muito cuidado com isso. Então vai dar raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 2 ao cubo. Essa simplificação pode ser feita. Raiz cúbica de 2 ao cubo é o próprio 2. Então a gente tem que sempre buscar uma soma de expoentes que seja igual ao índice da raiz. No exemplo 5 aí, a gente tem uma raiz quarta de 10. Esse 10 está elevado a 1. Para ele chegar a 10 elevado a 4, faltam 3. Então a gente tem que elevar 10 a 3. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3 vai dar 10 elevado a 4. Raiz quarta de 10 a 4 é o próprio 10. Estamos conseguindo, então, sempre tirar a raiz do denominador. No último exemplo, a gente tem uma raiz 8. Esse 5 está elevado a 1. Para chegar a 8, precisa de 7. Por isso que a gente multiplicou o denominador e o numerador por raiz oitava de 5 elevado a 7. Beleza? Por hoje é isso, então. Essa matéria de racionalização não tem nada a mais. É uma matéria bem simples, mas exige atenção e cuidado. Desejo a todos bons estudos. Qualquer dúvida, podem me procurar no WhatsApp.